falar um pouquinho de saúde, gente. 26 de setembro, hoje, é comemorado o Dia Nacional do Surdo. E de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualmente mais de 9 milhões de pessoas têm deficiência auditiva no país. E outro dado muito importante aqui desses, em média 1 milhão são jovens de até 19 anos de idade. E nós convidamos a otorrinolaringologista Alessandra Lolli para vir aqui conversar com a gente sobre os riscos da perda auditiva. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, Maria Esther, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui. Isso, eu que um agradeço. Assunto um tanto quanto aí intrigante a gente falar disso, né? Eu comentei já alguns momentos aqui do programa que hoje está começando muito mais cedo, né? Os problemas auditivos, né, doutora? A que se deve a perda auditiva? Tem várias causas, né? Sim, muitas causas. Você comentou nas crianças, isso é bastante importante. Você até ressaltou os 9 anos, mas é importante a gente dizer que os diagnósticos eles vêm acontecendo cada vez mais cedo. Tá? Desde 2010 é obrigatório o teste da orelhinha, que é feito na maternidade já no bebezinho. Então, o que acontece? A gente já consegue identificar algumas causas de perda de audição desde a gestação, por exemplo. Tá? Então, algumas mães, durante a gestação, que sofrem algumas infecções, por exemplo, HIV, sífilis, rubéola, isso pode acontecer que a criança já nasça com uma deficiência auditiva. Então, a gente consegue identificar, a gente consegue fazer o diagnóstico mais cedo de possíveis causas de perda de audição. Então, a melhor prevenção, se a gente for pensar, prevenção não, né? Mas cuidado mesmo que tem que ter, já é nesse teste da orelhinha assim que a criança nasce. Exatamente. E é obrigatório esse teste? É obrigatório. Já tem uma lei federal que obriga todos os lugares a fazer o teste da orelhinha. Tá. E também dependendo de algumas condições das crianças ao nascimento, por exemplo, recém-nascidos de muito baixo peso, muito prematuros, crianças que tiveram que ficar internadas na UTI logo após o nascimento, que tiveram que ficar com ventilação mecânica, são crianças que têm alguns fatores de risco. Então, essas crianças a gente investiga com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, porque elas podem desenvolver por causa desses fatores de risco. Ah, entendi. Então, já tem que fazer um acompanhamento desde antes ali, essas crianças, um cuidado, uma atenção um pouquinho maior, né? E além, claro, da questão genética, desses fatores de risco, tem também as causas adquiridas, né, doutora? Exatamente. Algumas infecções, isso pode acontecer desde a infância. Algumas relacionadas ao ruído. Muita gente pensa só no ambiente ocupacional, nas empresas que tem que usar o protetor auricular. E hoje em dia, uma coisa muito importante é o abuso dos fones de ouvido. Fones de ouvido. Fones de ouvido. É muito frequente a gente estar, por exemplo, no transporte público, estar em um ambiente comum e nós que não estamos com fone estamos ouvindo o que a outra pessoa está ouvindo. Exatamente. Isso é um erro grave, um volume muito alto. É que a gente acaba que quer ouvir, né? Quer colocar a música no último, quer ouvir para curtir tudo. Sem pensar nas consequências Sem pensar depois. nas consequências, né, doutora? Agora, a recomendação. Qual que é a recomendação, então? Porque parar de ouvir, a gente não vai, né? Parar de usar os fones. Cada vez mais, tablet e smartphones e tudo, a gente acaba usando. Mas qual que é a recomendação, então, para o pessoal, né, de que maneira usar corretamente esses aparelhos? O objetivo é que o volume fique sempre da metade do máximo para baixo. Então, tem o volume máximo e a gente consegue programar para que fique no volume da metade para baixo. Entendi. Então, menos da metade, hein, gente? Nada de abusar do som aí, né, para cuidar um pouquinho. Porque também é muito mais comum idosos, né, com esses problemas de audição, né, doutora? Sim, na verdade, como acontece com todo o corpo, o ouvido também envelhece. Isso chama presbiacusia. A presbiacusia é o envelhecimento do ouvido, é a perda auditiva relacionada com o envelhecimento. E é muito importante também a gente prestar bastante atenção nisso. Um estudo de 2011 que foi feito na Johns Hopkins, ele diz que a cada 10 decibéis de audição que um idoso perde, aumenta em 27% a chance de demência. Nossa. Então, por causa dos idosos eles começarem a diminuir a socialização porque eles já não escutam bem, isso faz com que eles fiquem mais reclusos e isso pode levar à demência. É extremamente importante acompanhar. Tá aí uma consequência que às vezes a gente nem imagina que pode ter, né? Um idoso acabar tendo demência lá na frente ou então essa exclusão social, acaba se excluindo um pouquinho da sociabilidade de tudo isso por conta da surdez, né? Do problema auditivo. Exatamente. E agora, isso quer dizer, doutora, que todo mundo um dia vai ser surdo, então? Na medicina a gente nunca fala todo mundo, nunca, sempre. Existe sim uma predisposição ao envelhecimento do ouvido e ir diminuindo a audição ao longo do tempo. Agora dizer todo mundo vai ficar surdo, isso não, pode ser que alguém escute bem pro resto da vida, até o último dia de vida, né?
Agora, doutora, um outro assunto que eu acho que a gente tem que falar sobre os sintomas. Muitos pais nem sabem, às vezes a criança é pequenininha, às vezes não consegue, nem fala ainda, mas já apresenta alguns sinais de que tem problemas auditivos, né? Quais são esses sintomas que a gente pode falar para o pessoal de casa? Tá. Como a perda auditiva não dói, então os pais têm que realmente ficar muito atentos. As crianças, geralmente, elas começam a reclamar de barulhinho no ouvido, ou então, volume da TV começa a ficar mais alto, do tablet, do joguinho no celular. Ou então aquela criança que mesmo prestando atenção naquilo que os pais estão falando, ela está sempre, hã? Ah, entendi. E uma outra ajuda também vem da escola. Às vezes, alguns professores começam a perceber que aquela criança, por mais interessada que ela seja, ela começa a ficar com um pouco de atraso, com um pouquinho de dificuldade no aprendizado. Então, isso também é um sinal bastante importante. E a importância dos pais terem essa comunicação com os professores também, né? Pais e responsáveis, claro. Com certeza. Até antes você comentou comigo que tem um outro probleminha, às vezes, das crianças, que isso pode ser visto talvez como um problema auditivo, que é a troca de consoantes. Trocas na fala. Na fala, né? A gente segue alguns critérios para saber o que essas trocas são consideradas normais. Mas chegando numa determinada idade em que a criança deveria falar normalmente, isso ali entre 5 e 6 anos, ela já não deveria mais ter trocas. A criança que tem um pouco, por exemplo, uma otite secretora, acumula um pouquinho de secreção no ouvido, ela começa a ter trocas de alguns fonemas. Por exemplo, o B e o P. Um é sonoro e um é surdo, e dependendo da perda de audição, ela não consegue distinguir entre um e outro. Entendi. Para ela é a mesma coisa. Exatamente, na hora que ela porque ela escuta o mesmo som. Ah, entendi. Tem que prestar atenção nisso também, né? Às vezes a gente acha que é só de fono mesmo, de fala, e às vezes tem a ver também com o ouvido. Sempre, né? que tem troca, passando da idade habitual das trocas, tem que levar para o especialista para a gente avaliar. E sobre o tratamento, doutora? Como é feito o tratamento de audição? O tratamento depende muito da causa e do grau da perda. E é muito importante a gente ressaltar que, às vezes, a mesma causa e o mesmo grau, o tratamento pode ser diferente para as pessoas. O tratamento é individual. Tá? Hoje em dia, internet, vários meios de comunicação, conversa entre as pessoas, todo mundo acha que o tratamento é bem parecido. Na verdade, a gente tem perdas auditivas que o tratamento é aparelho auditivo. Algumas perdas auditivas, o aparelho não vai funcionar. Existem algumas perdas que são cirúrgicas. Tá? Falando até em cirurgia, hoje em dia, que é um advento bem mais recente, que a gente sempre tem que ressaltar, é o implante coclear, que ajuda muito para essas perdas auditivas de severas a profundas que não tem um ganho com o aparelho auditivo. Com o aparelho. Tá certo, então. Doutora Alessandra Lolli Otorrino, falando aqui sobre as perdas auditivas, os problemas de audição. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Maria Esther.